vou fazer um pacotão aqui sobre todas as questões de sexta-feira, inclusive da entrevista de Sérgio Moro ao vivo e presencial aqui no Pan News 18 horas. Porque no momento em que o pré-candidato Sérgio Moro estava dando entrevista aqui, explodiu uma bomba, mas uma bomba da guerra eleitoral, né? Sobre aquela questão do Arthur Duval, que é o deputado estadual paulista, o Mamãe Falei. Aí eu começo então a história toda aqui, depois eu toco para vocês, abrindo aspas para Sérgio Moro aqui na bancada do Pan News. Tem um velho ditado que as pessoas repetem: diga-me com quem andas e eu direi quem és, né? A gente pode intervir, é isso aí, diga-me com quem não andas que eu posso te dizer quem és. Então a gente não anda com Lula, não anda com Bolsonaro, não anda com Ricardo Barros, que foi mencionado. A gente tem outra linha política, a gente quer uma política de mudanças reais para o nosso país. Mas, até na sexta-feira, Sérgio Moro estava andando com Arthur Duval, Mamãe Falei, que é do MBL. E é difícil isso, né? Mas ele fez aquela tremenda bobagem daquele áudio falando a respeito das moças lá nas filas de refugiados da Ucrânia. O presidente Bolsonaro se manifestou, disse que a fala do deputado Arthur Duval é asquerosa. É tão asquerosa, ele disse que não merece nem comentário. Na mesma sexta-feira, Sérgio Moro também divulgou uma nota no qual afirma, abro aspas aqui: lamentar profundamente e repudiar veementemente as graves declarações do deputado. Jamais comungarei com visões preconceituosas que podem, inclusive, ser configuradas como crime. Ao desembarcar em São Paulo, Arthur Duval foi questionado pela imprensa sobre as declarações. Ele disse o seguinte, abro aspas para ele: não é isso que penso, o que eu falei foi um erro. É um momento de empolgação. A impressão que está passando aqui é que eu cheguei lá e tinha um monte de gente e eu falei: quem quer vir comigo que eu vou comprar alguma coisa. Não é isso que eu fui fazer. Mandei um áudio infeliz. A impressão que passou é que fui fazer outra coisa. Aí eu começo com você, Pamela Bussolini, já que é um pacotão, de falar de todas essas coisas. O áudio, né? Eu tenho aqui, abre aspas para ele, mas todo mundo já sabe o que ele falou, né? Muita bobagem, eu não vou repetir, horrível, não. Eu não vou repetir, não. Vamos cortar para 18. O desdobramento... corta para 18. O desdobramento disso tudo é político no Brasil, né? Ele falou bobagem sobre as meninas ucranianas e aí parece que MBL ruiu, porque há poucos dias o líder máximo do MBL, Kim Kataguiri, se meteu numa história de nazismo, agora o outro mete numa história de ceticismo. Ceticismo. Isso. E aí a candidatura do Moro parece que é afetada, a pré-candidatura de Sérgio Fernando Moro é afetada com tudo isso, Pamela. Então, porque como o Moro falou aqui na bancada, né? Diga-me com quem andas que te direi quem és. Infelizmente, é uma máxima e que é uma realidade, né? As pessoas olham muito com quem você se alia, né? Para alcançar um objetivo. E realmente o MBL, depois daquela fala infeliz do Kim Kataguiri sobre o nazismo, aí me vem agora o Arthur Duval, que inclusive eu conheci, né? Fui em algumas palestras, enfim, e conheci ele. Na época ele era um rapaz muito querido, muito atencioso com todos. E é triste a gente ver como o poder corrompe as pessoas. Quando eu vi essa notícia que ele estava indo para a Ucrânia e tirando foto em meio a coquetéis Molotov, eu pensei, nossa, né? Passou da conta, porque a gente sabe que a pessoa não foi ali para ajudar a Ucrânia. Ele está em busca de votos, de visualizações, de views, de likes, porque ele era, né? Já até retirou a candidatura, um pré-candidato aí ao governo do estado de São Paulo. E depois me vem essa atitude lamentável. Eu acho, Paulo, que passa do sexismo, é desumano, né? Você aproveitar um momento como esse para ir lá, ficar tentando um relacionamento com mulheres que estão totalmente fragilizadas, desamparadas, separadas muitas vezes das famílias, né? Basta a gente ver os vídeos que a gente vê que são pessoas que estão saindo de casa só com uma mochila nas costas e o cara ir lá e ficar fazendo esse tipo de comentário, porque elas são fáceis, porque elas são pobres, misericórdia. Então, assim, realmente eu acho que o presidente tem razão, né? É asqueroso, é desumano, é muito desumano.
passa do machismo, passa do sexismo para algo muito mais grave. Eu gostaria que ele perdesse o mandato, porque eu acho que se pessoas que ocupam cargos públicos têm que ter uma conduta ilibada, né, um decoro, se aquilo ali for decoro de um parlamentar que larga tudo aqui no Brasil, o mandato dele, para ir lá aprontar esse tipo de coisa no exterior, queimar a nossa cara, né, e abusar de mulheres no exterior, aí, pelo amor de Deus, eu acho que eu tô torcendo aí para que o pessoal de São Paulo casse o mandato dele, que acho que é o mínimo que ele merece. O Agnaldo Vieira, o Podemos classificou como gravíssimas e inaceitáveis, já abriu aí um procedimento disciplinar interno contra o Arthur Duval. Ele foi para lá dizendo que estava indo numa questão humanitária. Muita gente o elogiou, como a gente acabou de fazer com o maringaense, que vai para ser sniper lá. Ele foi, disse que ajudou, tem foto ajudando a fazer coquetel molotov e tal, que estava ajudando. No final das contas, na hora de voltar, aí ele fez essa pátia... Não dá nem para falar o quê. Vai, Agnaldo. Em relação ao Moro, né, em todo local, toda a situação, em toda a profissão, em todo partido, sempre vai ter um tranqueira. Eu não vejo grandes problemas em relação ao episódio envolvendo ao Sérgio Moro, né, ligar isso a ele de uma certa forma, mas o presidenciável Sérgio Moro, que ele deveria ter feito há muito tempo, é se distanciar do MBL. Talvez ele possa estar ligado a essas pessoas, ao Kim Kataguiri, ao próprio Arthur Duval, mas sem usar essa metodologia do MBL, que há muito tempo se perdeu, né? Nós tivemos casos aqui em Maringá, do hoje deputado estadual Mero Marquese, que usou o MBL para se eleger, e ele corre do MBL agora feito louco, né? Não quer nenhuma ligação, diz que não tem nada a ver, que não está mais com ele, mas porque era um movimento que só apareceu para eleger deputados, vereadores, alguns prefeitos, mas que é um sistema realmente burro, né? Então só se aproveitou da onda. E hoje é contra o presidente Bolsonaro, inclusive pediram o impeachment dele. O Arthur Duval é mais um caso de um idiota, né, que quis se aparecer nas redes sociais. Eu sempre digo que é coisa do capeta. WhatsApp, Facebook, você querer se aparecer, e está aí o resultado, né? A ministra Damares está invocando todo mundo para fazer vários levantamentos, o que ele foi gastar lá, se usou passaporte diplomático, esse dinheiro, o amigo que foi junto foi com que verba, enfim, arrumou para a cabeça, vai perder o mandato e vai cair no esquecimento de todos, graças a Deus. Fernando Tupan, até onde o MBL continua? Porque já me parece que tá caindo pelas tabelas, né? Assim, tá perdendo muito espaço, não tá não, o MBL? Ou ainda tem espaço para esse movimento? Posso falar uma coisa aqui? Eu não tava pensando muito nessa bobagem desse Arthur aí, mas ontem um amigo meu postou uma opinião sobre o assunto, e acho que mostra que o quanto está dividido. Para mim, isso que está acontecendo com ele é patrulha ideológica, entendeu? A esquerda está querendo, ele vem levar em consideração, falar uma bobagem dessa. Claro que é uma bobagem. E essa bobagem que falaram, esse amigo que postou no Facebook, disse assim, ele foi falar coisa que se fala em mesa de bar na rede social com cargo público. Aí foi o erro dele. Mas isso aí é muito comum. A maioria das pessoas se acha que o homem e a mulher não ficam comentando essas coisas em mesa de bar. Claro que ficam. A gente está sendo hipócrita falando que não conversa sobre isso e evitando. Pelo amor de Deus, isso não existe. Eu acho que tem que pegar o cara por burradas no mandato. Não há um comentário imbecil como esse aí. Vamos lá, Kim Rafael. Eu fico com a frase do Jim Rohn, que ele é um grande empreendedor, e ele dizia o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Ou seja, se você tem o Kim Kataguiri, Mamãe Falei, né, o Renan Santos, aí as empresas, a advocacia que você presta consultoria para empresas da Odebrecht, e esse tipo de situação, então é óbvio que isso não vai ter uma média boa. E não estou dizendo que tem que crucificar o Sérgio Moro, não. Ele fez bem já lançar a nota dizendo, peraí, ele deixa lá de lado. E eu acho que seguir um caminho melhor com pessoas melhores, né? Eu acho que para ter uma campanha, principalmente para ter uma via, uma terceira via que tanto espera. Agora, Mamãe Falei é o seguinte,
como o Tupã disse, né? É hipocrisia dizer que homem não faz tipo de brincadeira. Mas, no contexto que ele estava inserido, isso foi realmente uma questão muito grave. Porque se ele realmente acusa o presidente Bolsonaro em não dar exemplo, e ele dá exemplo indo à Ucrânia, lutando, arrecadando dinheiro e tudo mais, e fazer esse tipo, né, de comentário, é óbvio que a intenção e o objetivo, ela não é integralmente ajudar os ucranianos. Então, você está numa guerra e fazendo esse tipo de comentário, você não é nem digno de ser um parlamentar, um político, que ele hoje ainda continua sendo. Então, desculpa, não é certo, né, seguir nessa linha de pensamento. Neto? Acho que é uma cultura que não deveria ser fomentada, né? Não é nem questão de hipocrisia, é questão de bom senso. Acho que a gente devia falar sobre esse assunto relacionando a postura de alguns políticos que transparecem ser algo na internet e pessoalmente são pessoas totalmente diferentes. Então isso é um fato, né? Felizmente a imagem dele não mostrava isso para as pessoas, mas agora as pessoas vão poder conhecer esse outro lado, né, das opiniões do Arthur Duval. Mas o que eu queria dizer, Paulo, em relação ao grupo político na qual o Arthur Duval faz parte até o momento e que veio a Maringá, né? A gente tinha uma expectativa em relação ao Sérgio Moro, eu que acompanhei as eventualidades, uma expectativa de algo que falasse de Brasil, e não falasse dos demais políticos, das pessoas que ele prendeu, ou as pessoas querem saber de proposituras. O que já aconteceu, os fatos do passado, todo mundo já sabe. As pessoas querem saber o que ele vai fazer. E não foi isso que ele mostrou. Eu achei interessante também o senador Álvaro Dias, que não vinha há muito tempo a Maringá, publicamente, né, falar com as pessoas, estar presente, deu uma leve saudação rápida e partiu também, foi embora. E essa postura do Moro, assim, achei extremamente introvertido, pouco aberto. Gravei um vídeo com ele, né, para ele dar a sua mensagem para os maringaenses. Podia ter perguntado nesse vídeo qual que era a propositura dele, né? Assim como mas aqui, né, ele foi entrevistado, né, ele fez um outro evento posteriormente, onde ele lançou o livro dele, iria falar da questão de Brasil e não falou que era um lançamento de um livro, mas que aparecia a pré-candidatura dele um vídeo, Aguinaldo. Não sei se você esteve presente, mas são esses os fatos apresentados. Eu acho que, assim, mais perdeu o voto do que ganhou. E essa questão, né? As pessoas, quando colocam ali um personagem, elas acabam perdendo aí o voto, porque o eleitor ele está muito mais atento aos fatos que realmente estão acontecendo. Vai, Aguinaldo. Não, eu digo que isso, né? Porque na frente da pessoa, né? Olha, doutor Sérgio Moro, muito bom o senhor estar aqui, não sei o quê, e gravar vídeo. Quem fez isso? É um bobinho aqui. Não, quem fez? Você gravou... fale o que aconteceu. Eu gravei um vídeo para ele gravar uma mensagem para os maringaenses. Nunca fiz isso, então não coloque as coisas. Você poderia ter aproveitado e perguntado qual é a sua proposta para o Brasil. Aqui não foi onde ele apresentou a pré-candidatura dele. Eu estou falando num evento. Mas ele é pré-candidato. Se você encontrar ele na rua, na rádio, na TV, no jornal, ele é pré-candidato. Mas é que você está falando uma coisa. É a minha opinião. Mas por que você não aproveitou? Eu não aproveitei porque não era o momento. Você é bobinho. Podia ter aproveitado. Bobinho é você que se acha melhor que as pessoas porque você está no status aqui. Então, respeite. Eu te trato com respeito. Extremamente arrogante da sua parte fazer isso. Perdeu tempo, gravou vídeo, parabéns mandou pra todo mundo, pôs no Instagram. Fez a lacração. Você que fez lacração, lembrando pra quem quer assistir o vídeo, Luiz Neto Maringá no Instagram. Aí muito veja obrigado, lá a interpretação. Aguinaldo, não é o momento. Deixa eu falar. Você já falou. Você já falou. Por que você não aproveitou esse momento, gravou o vídeo e perguntou? Mas espera falar, rapaz. Você não tá aqui pra me questionar. Parou. Tá pouco produtivo. Vai, conclui, Aguinaldo. Mas só isso, então as pessoas têm que aproveitar o momento. Ela estava aqui com o Sérgio Moro. Sérgio, quais são as suas reais propostas? Eu perguntei para ele, por exemplo, na entrevista, quais que eram as propostas dele para o desenvolvimento econômico, para a retomada econômica. Aí ele respondeu ou não respondeu, mas você podia ter aproveitado. Agora fala, não veio, não falou nada. Você fez um vídeo com ele, podia ter aproveitado esses 5 minutos com ele e ter proposto só isso. Só um dedinho aqui, o que foi falado sobre mim, o comentário inteiro dele, tem essa necessidade de se aparecer e atacar os outros. Acho que a questão é a seguinte, aqui
ele esclareceu o que foi perguntado, não cabia a mim porque eu não fui entrevistado a ele, deixei a mensagem para ele deixar a proposta dele, assim como eu faria com outros candidatos. Agora, no evento de lançamento do livro dele, onde ele lançou a candidatura dele, onde ele teve livre acesso para falar o que ele bem pensava, ele não falou de propositura, porque aqui ele fala para o rádio, para as pessoas, mas quem queria apoiá-lo e foi até o evento Você mudou que foi realizado... Você mudou seu voto por conta disso? Eu nunca falei que eu votaria nele, mas essa não é a questão. A questão Não, tô perguntando, você disse que ele mais perdeu o voto que ganhou. Não, acho que perdeu Aí o voto é porque foi a individual, impressão por isso. das pessoas que Como estavam... voto individual, ninguém fala em quem estavam vota. saindo de lá. Falou, pô, esperava mais. E Vamos não lá. foi isso que aconteceu. Pamela, você pediu a palavra também, eu vou te dar um minutinho. Não, só queria pontuar, Paulo, o Tupã tava falando, porque é uma hipocrisia, porque a gente fala quando a pessoa é bonita, na mesa de bar e não sei o quê. Mas isso a gente sabe que acontece. As mulheres também, quando vem um homem bonito, comenta, a gente sabe disso. Mas o problema é que os áudios do Arthur demonstram que ele estava incentivando amigos, por exemplo, a fazer o mesmo que ele estava fazendo ali, porque elas são fáceis, porque elas são pobres, porque sem analisar que ele está num contexto de guerra, meu Deus. Então, esse incentivo a essa abordagem dessas mulheres em fragilidade é que é o mais repugnante da história. Então, acho que difere muito da questão de falar se elas são bonitas ou não.